Graça e paz, bem-vindo ao nosso devocional 119, um devocional onde nós vamos caminhando cada dia por um versículo do Salmo 119. Eu queria pedir a você, se você ainda não se inscreveu no canal Missão Atenas, se inscreva, dê aí o seu like nos nossos vídeos, compartilhe. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. São mensagens para os corações. E hoje eu gostaria de meditar no versículo 19, que diz: Sou peregrino na terra, não esconda de mim os seus mandamentos. Mas, na verdade, e eu queria que você prestasse muito atenção nisso, eu queria abrir um parênteses aqui para que a gente observasse o coração do salmista. Aliás, o coração dos salmistas. Nós temos 150 salmos, e esses salmos, eles são orações, eles são cânticos, eles são reflexões. Eu queria que você observasse uma coisa. Em alguns momentos, o salmista, ele está falando sobre Deus. Em alguns momentos, o salmista, ele está falando com Deus. E em alguns momentos dos salmos, Deus está falando através do salmista. Por exemplo, quando você lê o Salmo 46, ele começa dizendo, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Nesse momento, o que o salmista está fazendo? Ele está fazendo declarações a respeito de Deus. Ele está dizendo que Deus é, sim, ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nossa segurança na hora da angústia. É isso que ele está falando, ele está fazendo uma declaração sobre Deus. Mas algumas vezes, o salmista está clamando a Deus. Ele está pedindo que Deus o ajude, ele está invocando a Deus. Tá? E em alguns momentos, como acontece inclusive no Salmo 46, o próprio Deus fala: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E o que nós temos aqui no Salmo 119? O salmista ele está falando sobre Deus, com Deus, ou Deus está falando através dele. O Salmo 119 é uma coisa linda. Eu diria que o salmista ele está refletindo em Deus e em sua palavra, ao mesmo tempo que ele conversa com Deus. Então veja que ele faz aqui uma afirmação, né? Sou peregrino na terra. Então ele está reconhecendo um estado, uma situação dele. E depois de fazer esse reconhecimento, ele então conversa com Deus e diz: Deus, eu sou peregrino na terra. Não esconda de mim os teus mandamentos. Então, à medida que ele está refletindo, à medida que ele está fazendo declarações, ele está refletindo e fazendo essas declarações diante de Deus. Então, é como se ele estivesse abrindo o seu coração e ele sabe, ele sente, ele percebe que Deus está ali com ele. Deus é uma realidade. Talvez essa seja a grande marca dos salmos. São pessoas abrindo o seu coração para Deus de uma maneira sincera, de uma maneira explícita, de uma maneira concreta. Estão abrindo o seu coração para Deus e falando ali. Eles não escondem de Deus as suas fragilidades, eles não escondem de Deus a sua limitação, e ao mesmo tempo que eles dão conselho. Por exemplo, quando ele fala assim: como purificará um jovem o seu caminho? Né? Ele faz a pergunta. E então ele responde conversando com Deus, andando segundo a tua palavra. Então, isso é bonito, essa reflexão, esse pensamento, essa análise da vida, essas declarações sobre a vida, estando diante de Deus, como alguém que conversa com Deus, como alguém que tem uma intimidade, uma proximidade com Deus muito grande. O falar dele é um falar natural, é um falar comum, como se Deus estivesse ali, e aliás está, né, concretamente à frente dele. Então, eu lendo esse versículo 19, eu percebi quão bonito e quão maravilhoso é isso. E aí eu lembrei da obra de Agostinho, Confissões. Em Confissões, Agostinho, ele traça a sua vida desde menino até os dias presentes, quando ele escreve o livro.
Só que não é simplesmente uma narrativa da vida dele, não é simplesmente uma autobiografia onde ele conta a vida dele. Mas, na verdade, em todo o livro do Agostinho, ele vai contando a vida dele e vai fazendo orações enquanto conta a vida dele e vai conversando com Deus enquanto ele expõe para outros a vida dele. Isso é maravilhoso, isso que a gente encontra aqui no Salmo 119. Alguém refletindo sobre vários assuntos da vida, alguém refletindo sobre vários pontos da sua própria vida, mas ele não está apenas fazendo isso, ele está fazendo isso diante de Deus, enquanto conversa com Deus, enquanto dialoga com Deus. Talvez o nosso grande chamado, nós queremos nos apresentar a Deus como pessoas que estão sempre bem, sempre firmes, sempre fortes, mas Deus sabe que isso é tolice porque Ele conhece o estado do nosso coração. É maravilhoso quando nós aprendemos a andar neste mundo, falando com Deus. É maravilhoso quando nós temos essa intimidade, quando nós temos essa proximidade tão maravilhosa e tão poderosa com Deus vivo, e que nós vamos, ao mesmo tempo, meditando na palavra, ao mesmo tempo que nós vamos concluindo, refletindo sobre coisas e verdades desta vida e fazendo tudo isso diante de Deus e da sua palavra. Que nós sejamos salmistas, que eu e você sejamos salmistas, pessoas que caminham nesta vida, declarando coisas maravilhosas a respeito de Deus, deduzindo, percebendo, descobrindo coisas maravilhosas a respeito das verdades de Deus. Mas nós façamos tudo isso diante dele. Não na igreja quando cantamos, não só no recinto de oração quando oramos, mas em todos os momentos e lugares da nossa vida, nós possamos andar conversando e falando com Deus. Deus abençoe você e até o nosso próximo devocional 119.